Você pode até achar que você sabe o suficiente sobre panorama. O conceito é bem simples, é só você colocar um elemento para um lado ou um elemento para o outro, né? Mas eu tenho certeza que você não sabe disso aqui que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, vem comigo! É o King! Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá pro vídeo de hoje, que será sobre panorama. Apesar de ser bem simples o conceito de você pegar um elemento, colocar para um lado ou colocar para o outro na música, é onde muitas pessoas erram. E olha que eu já tive alunos assim, de nível intermediário para avançado, que ainda não entendiam de fato como é que o áudio se comporta quando você utiliza a função do pan do software, tá bom? E nesse vídeo eu vou esclarecer tudo que vocês precisam saber de como que o áudio se comporta dentro do panorama e como que vocês podem distribuir os seus elementos de forma mais harmoniosa, tá bom? Que a sua música ela não fique desbalanceada, que é um erro muito comum que eu percebo, principalmente nos iniciantes, que é ou um ou outro. Ou o produtor ele tem medo de distribuir os elementos da sua música no campo estéreo, então a música dele soa muito fechada, ou fica desbalanceada. O produtor ele exagera, coloca as coisas muito dispersas e acaba criando um desbalanceamento na música, tá? Ela fica meio pesada para um lado ou meio para o outro. Bom, nesse vídeo aqui eu vou esclarecer tudo e vocês vão fazer um panorama de qualidade agora, entendendo de fato como é que funciona, tá bom? Mas antes, você que vai de casa, sabe que o conteúdo é de qualidade. Deu muito trabalho fazer esse vídeo aqui, vai ter uns slides aí, vocês vão ver mais pra frente, vou explicar tudinho. Então, ó, pra fortalecer, eu só peço que vocês deixem o like, isso me ajuda demais, vocês não sabem o quanto. E se você é novo, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, sempre vídeos semanais de altíssima qualidade pra você, tá bom? Então, galera, sem mais enrolações, vamos pro vídeo que eu já falei até demais. Então, antes de eu estar falando do panning, né, que é o pan, eu vou ter que estar esclarecendo pra vocês uma questão sobre mono e estéreo, tá bom? Qual é a diferença de um áudio mono e de um áudio estéreo? Bom, o áudio mono, ele só tem um sinal. O áudio estéreo, ele tem dois sons. É possível a gente identificar um som mono em duas faixas. Isso a gente cansa de ver, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui um medidor de decibéis e eu der um play num kick, que é mono, ó, aqui ó, ele tá em duas faixas, ele tá na direita e tá na esquerda, então ele tem duas faixas de áudio, então ele não é mono? Não, ele é mono, só que ele é um mono que está em duas faixas de áudio. Vou botar numa situação, vamos supor que você tá gravando uma voz, então a sua voz você capta a partir de um microfone. Então você só tem um sinal, tá? Esse sinal ele entra. Você só escuta esse sinal em um fone? Claro que não, você escuta nos dois. E por que isso acontece? Porque o canal master, ele é estéreo, então você precisa escutar os elementos dos dois lados, mas só tem um sinal. Então o que acontece com esse sinal? Bom, digamos que você fez uma captura de 20 decibéis. O software, ele pega esse sinal de 20, pega metade desse sinal, 10 decibéis, coloca para a esquerda, pega a outra metade, mais 10 decibéis e coloca para a direita. Então, é exatamente isso que acontece. Você escuta metade do sinal na direita e metade do mesmo sinal na esquerda. Então, quando você soma os dois, você tem 20 decibéis de novo. Então, o mono, ele pode sim sair em duas faixas, tá? Todos os canais aqui no mixer do FL são estéreos, tá? Todos os canais. Por isso que a gente tem o panorama. O panorama é justamente isso, é a direita e a esquerda. Então, se eu pegar, por exemplo, esse kick que está no canal 1 e colocar para direita aqui, você vai escutar 50% do sinal dele. Se eu colocar para a esquerda, você vai escutar 50% do sinal dele. Ó como fica mais baixo, ó. E o sinal estéreo, ele é diferente do mono porque ele tem realmente dois sinais diferentes. Então ele tem um sinal que está tocando na direita e outro sinal que está tocando na esquerda. São diferentes. É outro som. Ah, mas é o som parecido, é a mesma nota que está tocando? Sim, mas se é estéreo, o som vai ser diferente de alguma forma. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Olha, eu tenho esse sample aqui, eu vou colocar ele na track 2. Beleza? É um som como um todo, né? A gente escuta ele ressoando pelo meio, mas, como eu falei pra vocês, ele é estéreo. Então, o lado direito é diferente do lado esquerdo. Prestem atenção. Ó como aqui, esse lado é mais agudo. Esse já é um pouco mais fechado.
Então, galera, simplificando, é isso, tá bom? Um sinal estéreo, ele é um sinal que o som é diferente na direita e na esquerda. Eventualmente, ele vai ser mais agudo ou mais grave de um lado ou de outro, ou vai ter um elemento aqui que não toca aqui. Vocês vão ter que ter essa percepção, tá bom? E o elemento mono, ele é o mesmo sinal dos dois lados, beleza? Então, agora, partindo pro pan, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando você utiliza o panorama, você não está pegando aquele som, inclinando ele para a direita ou inclinando ele para a esquerda, tá? Você está só nivelando de forma diferente esses volumes entre o lado direito e o lado esquerdo, tá bom? Então, é o seguinte, se nesse sample aqui, por acaso, ó, aqui, ó, esse lado aqui ele é um pouco mais aberto, um pouco mais de médio. O outro ele é mais fechado e tem um pouquinho mais de agudo. É bem sutil, mas essa diferença acontece. Então, ó, quando você utiliza o panorama, por exemplo, para direita, eu estou pegando esse lado que é mais seco e agudo e colocando ele mais alto. Então, esse elemento, esse sample, ele vai ficar mais agudo, né? Ele vai ficar mais pro agudo do que encorpado, porque o corpo dele, a parte encorpada, tá desse lado aqui. E do mesmo jeito, se eu fizer o contrário, se eu colocar para esquerda, eu vou pegar esse sinal aqui e aumentar e abaixar esse. Então eu vou ter um som um pouco mais encorpado e menos agudo, sabe? Então é isso que o panorama faz. Isso é muito importante na hora que vocês forem balancear a música de vocês. Porque, por exemplo, nesse caso aqui não tá tão gritante, tá? Mas existem samples que é muito diferente um lado do outro. Então, vamos supor que um lado dele é bem mais médio e o outro é bem mais agudo. Quando você coloca, o agudo é da direita, vamos supor, tá? Então, quando você coloca mais para a direita, aquele sample ele fica mais agudo. Então, na hora de você distribuir aquele elemento no panorama, né, no campo estéreo da sua música, para equilibrar ele, que é o que eu vou mostrar já já com os slides, para equilibrar ele, você vai ter que colocar um outro elemento agudo para lá. Tá? Então você tem que ter essa noção que quando você está utilizando o pan, né, o panning, você está alterando esse balanço entre um lado e outro, e que um lado é diferente do outro. E quando você coloca para um lado ou para o outro, você está enfatizando o lado que você está colocando, você está enfatizando o som, o sinal que está saindo do lado que você está aumentando, tá bom? Vamos ver isso melhor com uma teoria desenhada aqui, explicado para vocês. Então, galera, aqui é como se fosse, né, olha lá, ó, o lado direito e o lado esquerdo do fone, e a gente tem o meio. O meio aqui, galera, basicamente é o que você vai escutar no mesmo volume, o lado direito e o lado esquerdo, que é aquele lance que eu expliquei para vocês, que eu acabei de explicar. Então, por exemplo, elementos mono ficam por aqui, e até talvez possa ser algum elemento estéreo que fique aqui, mas ele não vai ter posição, ele não vai ter um lado mais alto do que o outro. Mesmo que ele seja estéreo, que o som seja diferente de um lado e de outro, ele estando no C, no meio, ele vai ficar no mesmo volume dos dois lados do fone, tá bom? Esse é o conceito do C, que é o center, que é o centro. Agora, o R, que é a direita, e o L, que é a esquerda, que a gente vai fazer esse panorama, tá bom? E na hora de distribuir esse panorama, eu trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês como é que funciona. Vamos supor, se eu pego esse elemento aqui, um elemento agudo, e coloco na esquerda, o que vai acontecer? Esse pêndulozinho aqui, ó, o panorama é uma balança, né? Então, ó, ele vai ficar um pouquinho pesado, beleza? Mas se eu pegar um elemento grave e colocar na direita, o que vai acontecer? O elemento grave, eu já adianto para vocês que ele é muito mais pesado do que o agudo. Então ele vai, ó, pesar muito mais do que o agudo. E você tem um elemento, né, um para um, digamos assim. É como se você pegasse uma track da sua música, colocasse para a direita e outra track para a esquerda. Só que vocês têm que se atentar essa track, ela é grave ou ela é aguda? Ela é médio? Entendeu? Tudo isso influencia. Quanto mais grave for aquele som, mais pesado ele é. E quanto mais agudo, mais leve ele é. Então, vai ficar desbalanceado. Não adianta você separar um para um, tá? Se você tiver um elemento médio, por exemplo, ele já vai balancear um pouquinho mais. Mas ainda assim, vai ficar desbalanceado. Porque o médio é ainda mais leve do que o grave. Então, eu poderia, talvez, tentar colocar dois médios para equilibrar com esse meu grave aqui. Pronto, isso aqui já faz mais sentido,
já vai ficar mais equilibrado, entendeu? E, galera, o quanto que você vai utilizar, né, tipo, totalmente para direita ou totalmente para esquerda, isso vai variar também no peso. Quanto mais para o canto, mais ele vai tensionar, né, essa balança. Então, elementos mais graves, evite de colocar para o canto, porque ele pesa muito. Então, elementos mais graves, coloca para cá. E elementos mais agudos, você pode utilizar no Stereo Pan. Quer ver um excelente exemplo? O hi-hat, coloca o hi-hat para o lado e coloca o open hat para o outro. Entendeu? Claro que não precisa ser o extremo, mas você pode utilizar, abusar bastante, porque quanto mais espaçado tiver os elementos da sua música, mais ela vai ficar interessante, ela vai ficar mais dinâmica, ela vai se mexer mais, ela vai ter mais movimento, porque os elementos eles vão acontecendo, acontece aqui, acontece ali, fica acontecendo esses pipocos assim. Então, o caso mais ideal seria você utilizar um grave para cá, outro grave para lá, um médio para cá, para a direita, outro médio para a esquerda. Um agudo para a direita, outro agudo para a esquerda. 1 para 1 é excelente, mas considerando que 1 para 1 em questão de frequências, tá bom? Não só de quantidade. Então, grave, tu joga para um lado, joga o outro grave para o outro, médio, médio, agudo, agudo, e assim você vai balanceando, tá? Mas, às vezes, a gente não tem um número certinho, então vocês podem utilizar desse cálculo que eu falei para vocês. Então, ao invés de utilizar um grave, um médio, um agudo aqui, tu pode utilizar, olha lá, ó, um grave e 3 agudos, aí você distribui melhor dessa forma assim, ó. Pronto, então aqui está bem mais equilibrado, tá bom? Então é assim que você vai equilibrando. E detalhe, galera, tem alguns elementos que eles são normalmente, esclarecendo para vocês, eles ficam no mono, na maioria das vezes, na maioria dos casos, que são baixo, kick, tá? E voz. Baixo, kick e voz principal. Eles normalmente ficam no meio porque são elementos muito importantes, a gente precisa escutar com o mesmo volume nos dois fones. Tem outros elementos também que costumam ficar no meio, por exemplo, a caixa. Se você não tiver outros elementos para compensar a caixa, que é um elemento bem importante, ela vai ficar no meio também, tá bom? Se você tiver, por exemplo, um clap para compensar a caixa, você pode colocar ela um pouquinho para um lado e o clap um pouquinho para o outro, tá bom? Mas sem tirar muito do centro, porque elementos importantes, elementos principais, né, que ditam o tempo, uma marcação, eles precisam ficar no meio, porque você precisa escutar ele com bastante clareza na música, então você precisa escutar no mesmo volume nos dois lados. Mais elementos percussivos, hi-hat, que também é um tipo de dinâmica de percussão, todos esses elementos assim você pode sim explorar o panorama. A parte harmônica também, tenta explorar bastante, bota um elemento mais pro meio, que seja o sample principal ou um teclado, uma coisa mais pro meio, mas tenta tirar um pouquinho, também não deixa totalmente no meio, coloca um pad para um lado, pega uns elementos que sejam mais agudos, um pluck, alguma coisa assim mais pontual e coloca bem espaçado para um lado para o outro. Elementos que soam por mais tempo, você tende a colocar mais pro centro. Espalha também, mas mais pro centro. Elementos mais pontuais, que são mais atacados, que não soam muito, utiliza mais para as extremidades. Então, juntando tudo isso que eu falei aqui, galera, vocês vão ter um panorama excelente na música de vocês, tá? Recapitulando rápido aqui. Elementos agudos, você pode explorar mais o panorama, pode colocar mais para os lados. Elementos, quanto mais grave for esse elemento, mais para o meio você vai trazendo, porque eles pesam. Elementos pontuais, que são mais atacados, tem muito sustain, que não ficam por muito tempo, pode explorar também mais para o lado. Elementos que têm uma duração maior, como um pad. Quando você coloca um pad para um lado muito extremo, ele acaba pesando um pouco, porque ele fica soando muito. Pum. Agora, se for um pam, param, pam, for uma melodiazinha, alguma coisa, você pode explorar mais os lados e tudo mais. Claro que sempre pensando nessa compensação, tá? De peso. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Falei bastante, o vídeo talvez tenha ficado até um pouco grande, mas eu queria realmente fazer esse vídeo aqui explicando tudo sobre panorama, como é que funciona o panorama dentro do software, como é que vocês utilizam isso a favor de vocês, para a música ficar bem mais interessante, bem mais dinâmica e não ficar desbalanceada, tá bom? Então é isso, galera. Utilizem sem moderação, mas com bastante conhecimento, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e fui!